Vocês já ouviram tem um vídeo do Ariano Suassuna, acho que ficou famoso uns anos atrás, que ele conta um caso de uma pessoa que ele conheceu que era obcecada pela Disney. Vocês já viram esse vídeo? Eu não sei se eu vi o Acho vídeo, que mas eu lembro dele falando que ele preferia que nenhum dos netos dele fosse pra Disney, alguma coisa assim. É esse? Não lembro dessa questão dos netos, não. O que eu lembro, ele não fazia uma Ele tem um crítica à Disney. preconceito contra a Disney, eu lembro disso. Não, na verdade a história era que ele conheceu uma pessoa. Depois vocês procuram no YouTube, é engraçado o vídeo. Ele conheceu uma pessoa que era obcecada pela Disney. E ficava ele estava num jantar, toda hora a pessoa perguntava para ele se ele foi para a Disney, ele falou que nunca tinha ido, ela ficou abismada, como é que um intelectual daquele patamar nunca tinha ido para a Disney. E aí ele fica meio irritado e fala que a mulher divide a humanidade em duas, quem foi para a Disney e quem não foi para a Disney. É divertido o vídeo, depois vocês assistem. Mas o que eu quero dizer que eu acho que a mulher errou a distinção dela. Eu acho que ela está certa em dividir a humanidade em duas, mas não quem foi para a Disney e quem não foi para a Disney. A humanidade deveria ser dividida entre quem conhece a transformada de Fourier e quem não conhece a transformada de Fourier. Aí faria muito mais sentido. Então, na aula de hoje, vocês vão passar para o outro lado da ponte, para a seleta classe de seres humanos que conhecem a transformada de Fourier. Essa é, sem dúvida, a ferramenta matemática mais importante em engenharia elétrica e física, gente. Então, essa é a aula de tudo que vocês aprenderam de matemática na escola e na faculdade. Vocês vão, nesse curso, usar várias dessas coisas para entender essa ferramenta essencial. Na aula de hoje, eu vou mostrar a transformada de Fourier. Eu não vou explicar por que ela é tão importante na aula de hoje. Isso vai aparecer daqui umas 2, 3 aulas, quando a gente for falar de sistemas. Então, quando a gente for falar de sistemas, eu vou mostrar para vocês por que a transformada de Fourier é importante. Na aula de hoje, nós vamos só ser apresentado para a transformada de Fourier. Transformada de Fourier, alunos, transformada de Fourier. E aí vocês podem depois fazer uma camiseta. Eu conheço a transformada de Fourier. Turma da Automação 2021. Essa é uma das aulas mais importantes do semestre, Rodrigo. Junto com a aula que vai te explicar por que a transformada de Fourier é tão importante. Ok? Mas não tem como você saber por que a transformada de Fourier é importante sem saber o que é a transformada de Fourier. Ok? Então, na aula passada, a gente suou as pitangas para provar um resultado que nós vamos usar bastante na aula de hoje. Que é o resultado da integral da função exponencial. Então, se eu ter uma função exponencial e eu integrar ela sobre todo o tempo, vamos lembrar um pouco do raciocínio que a gente fez. Primeiro, a gente verificou que quando f está apagado para a bolsa aqui, né? Quando f primeira coisa, como isso aqui é uma integral em t, dentro da integral f é um número, correto? Mas como o resultado da integral depende de que número é f, você pode associar essa integral como sendo uma função de f. Você pode interpretar o resultado dessa integral como sendo uma função de f. Dentro da integral, f é constante, é um número real. Mas, como o resultado depende de f, você pode associar isso com uma função de f. Que isso aqui é uma função de f, é obscuro ou é claro? Ou é evidente? Esse é um lugar que alunos costumam ter dificuldade. Eu não abri muito para pergunta na aula passada, porque eu precisava terminar a integral, mas hoje eu quero voltar nisso um pouco. Então, vocês estão confortáveis com a afirmação de que o resultado dessa integral
é uma função de f? F não é uma função de nada, Eduardo. F é um número real. F vai desempenhar um papel similar a t. Tudo bem? Tanto que antes eu designava as coordenadas de um sinal por f de t. Como esse f aqui não tem absolutamente nada a ver com esse f, eu vou parar de agora em diante de designar um sinal por f de t para não confundir. Eu vou começar a falar g de t para não confundir esse f com esse, porque esse aqui é um número e isso aqui são as coordenadas de um sinal. Esse f tem nada a ver com esse. Tá, Eduardo? E todo mundo. Ok, gente? Não façam essa confusão, tá? Tá, então a gente começou. A gente primeiro percebeu que x de f é igual a zero quando f é diferente de zero. A gente provou isso fazendo a integral com aquele truque de colocar uma parte imaginária na variável para forçar a convergência da integral e depois levar a parte imaginária para zero. Depois, a gente verificou, e isso é bem óbvio, que quando f é igual a zero, o resultado disso aqui dá infinito, porque quando f é igual a zero, a exponencial é 1. Aí você está integrando 1 de menos infinito a mais infinito, dá infinito. Então, a gente primeiro verificou esses dois fatos. X de f é uma função que é zero para f diferente de zero, mas a hora que f é igual a zero, ela, pimba, dá um infinito. E aí a gente viu que isso tem cheiro de função impulso. Isso aqui caracteriza a função impulso? Com essas duas informações, você sabe o que é a função impulso? Por que não? Como vocês falaram corretamente. Porque a área tem que ser 1. Perfeito, Letícia. A gente viu um exemplo de uma função que tem essas duas características e não tem área 1, que é a função impulso quadrada. O delta ao quadrado. Delta ao quadrado é zero, quando f é diferente de zero. É infinito quando ele é em cima de zero, mas ele tem área infinita. Ele não tem área 1. Lembram? Então, a função delta ao quadrado, que não é a função delta, satisfaz essas duas condições, mas não é a função delta. Não tem área 1. Então, eu preciso testar se x de f é a função delta. Então, tem cheiro de função delta, mas não necessariamente a função delta. Certo? Como é que a gente testa? A gente testa se tem área 1. Então, o que a gente fez? A gente avaliou a integral de x de f ao redor da origem. Então, essa integral passa pela origem, porque eu peguei esse epsilon aqui tem que ser um número positivo, tá? Senão a gente complica a vida desnecessariamente. Então, pegando um número positivo aqui, eu integrei. Essa integral claramente passa pela origem, né? Então, eu fiz uma integral que passa pela origem. E verifiquei que essa integral que é 1, inclusive independente do valor de epsilon, dessa variável. Ele pode ser infinitesimal, a integral dá 1. Ele pode ser gigante, a integral dá 1. Então, a gente fez isso avaliando essa integral. O único resultado sem prova que a gente usou é a integral da função sinc. Mas isso é meio banal, né? Meio mundano. Professor, Oi. depois do D ali, que letra que é essa aí? Esse aqui, Isso. F. Obrigado. Então, a integral de x de f em df, né? Pra gente, então, quando a gente verificou isso, a gente provou que o x de f, na verdade, é realmente a função delta. Então, isso aqui é a função delta. Tranquilo com essa prova, gente? Vocês estão confortáveis com ela? Sim, tranquilo. Notem que não tem isso nas notas de aula, tá? Antigamente eu não ensinava isso. Por achar que eu ia sobrecarregar vocês, depois eu achei um jeito de
dar um atalho. Eu tinha uma prova mais complicada que essa. Depois que eu achei esse atalho, eu achei que valia a pena ensinar assim. Então vocês são meus cobaias. Então vocês têm que me contando se está dando certo, tá, gente? Meu experimento aí. Pelo que eu estou entendendo, está dando certo, né? Sim, sim. Tá tranquilo. Tá, então nós vamos usar esse resultado na aula de hoje 2 vezes. E mais para frente nós vamos usar ele de novo. Então é um resultado bem útil, tá? Tá, então qual que foi a primeira motivação para a gente descobrir o resultado dessa integral? Era provar que duas funções exponenciais são ortogonais. São ortonormais, perdão. O que quer dizer duas funções exponenciais? Quer dizer duas funções com dois f's diferentes. Então, para eu verificar se duas funções, se dois sinais, dois vetores são ortonormais, eu tenho que pegar o produto escalar deles e ver se dá a função impulso, certo? Como a gente viu na aula passada. Então, se eu tiver uma função onde eu tenho f aqui, f1, e outro que tem função f2, e fizer o produto escalar entre elas, o produto escalar vai ser o conjugado de um deles. Então está aqui, menos i2π. Vou pôr o f2 como conjugado, tá? Mas não importa qual que é. Vezes i2πft. Vou pôr aqui f1. dt. Eu tenho que avaliar essa integral, certo? Para eu verificar se é ortogonal ou não. Concorda? Correto. Vocês estão conseguindo enxergar f2, f1? Sim, sim, sim. Então, isso aqui é o produto de duas exponenciais. Então, o que acontece com os argumentos? Soma, né? Então, eu tomei sem espaço aqui. Eu estou tendo que escrever grande, né? Eu vou colocar direto, tá? A soma. Então, essa integral se reduz a essa integral. Concordam? Sim, só uma pergunta, professor. Por que o senhor colocou em destaque o t na direita ali, não junto com o resto da função? O que eu pus em destaque? O t ali tá depois dos parênteses. Porque só para seguir a ordem. F, F. Só para ficar fácil comparar com a de cima. Ah, tá. Entendi. Não, tudo bem. Questão estética. Não, Podia pôr ele beleza. aqui, se quiser. Então, já seguindo sua pergunta, se você comparar essa integral com essa, é a mesma, só que em vez de f, você tem f1 menos f2. Então, se essa integral resulta em delta de f, essa integral necessariamente resulta em delta de f1 menos f2. Eu vou ter que caçar outros giz, que esse aqui não está dando, não. Isso significa que duas funções exponenciais satisfazem o critério de ortonormalidade. Então, essa classe, se você pegar o conjunto de todas as funções, o que eu quero dizer com isso? Pega todas essas funções, distinguindo uma da outra pelo valor de f. Então, a função elevada a 2π 0t é uma função, e 2π raiz de 2t é outra função. Pega o conjunto de todas essas funções. A gente acabou de provar que ele satisfaz o critério de ortonormalidade, porque isso aqui é verdade para qualquer par f1 e f2. Entenderam a lógica? Certinho. Então escreve aí no seu caderno. Provamos a ortonormalidade. Isso aqui é a prova da ortonormalidade. Professor, só uma coisa. Quando você faz a integral dessa função f1 menos a f2, você está fazendo produto escalar? Uhum. Ah, ok. Isso é o produto escalar. Lembra que eu coloquei ele explicitamente antes? E aqui eu pus direto usando o fato de que se eu tenho produtos exponenciais, eu tenho
a soma dos argumentos. Então, do lado de cá é o produto escalar entre duas funções exponenciais. Uma delas tem f igual a f1 e outra tem f igual a f2. Nesse caso, eu conjuguei o f2. Mas você podia fazer o contrário, tanto que a função delta é par, né? Então f1 menos f2, f2 menos f1 não faz diferença. Entendeu? Certo. Então, se você quiser, põe no seu caderno. Isso aqui é o produto escalar. Põe explícito. O e elevado a 2π f1t vezes e elevado a menos i 2π f2t. Gente, todo mundo entendeu por que isso aqui é a prova da ortonormalidade? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida, algum esclarecimento? O Eduardo está perguntando se esse é o produto do cat de delta F1 e do cat delta F2. Não, Eduardo. Aqui não tem cat delta. Daqui a pouco eu vou expressar isso usando a notação de Dirac para ficar mais claro, tá, Eduardo? Segura a pergunta um pouquinho. Mas aqui é o produto escalar na base. A gente está expressando o produto escalar na base de função delta, porque a gente está expressando o produto escalar como produtos de coordenadas indexadas pelo tempo. Mas o cat não é o cat função delta, porque a função exponencial não é a função delta. Entendeu, Eduardo? Mais ou menos. Mas aguenta a pergunta. Eu vou colocar essa notação de Dirac daqui a pouco. E aí a gente volta nessa questão. Pode ser? Tá, então segura aí, porque quando você tem um outro exemplo de cat, né, fica mais fácil. Professor, Oi. então sempre... Perdão. Então, sempre que eu quiser provar que uma função ela é base ortonormal, eu tenho que fazer essa igualdade aí. Eu tenho que ver que o produto escalar tem que se igualar Delta. isso, essa função delta. Isso. Ó, note que o argumento da função é o que diferencia é o índice que diferencia uma função da outra, que é o f. Então você pensa, o que isso aqui está me contando? O que isso está me contando? Se eu pegar dois f's diferentes, duas funções diferentes, dá quanto? O delta, quando f1 é diferente de f2, é quanto? É zero. É zero. Ou seja, se você fizer o produto escalar de duas funções diferentes, dá zero. Isso é o critério de ortogonalidade. Você expressa em termos da função delta porque ela tem área 1, que também te dá a normalidade, entendeu? Certo. E tem outras funções que são bases ortonormais? Tem, mas a gente não está interessado em outras. Mas note que eu não provei que é uma base. Eu provei que é um conjunto de funções ortonormais, mas eu não provei que é uma base ainda. Beleza. Obrigado. Puxando a sua Professor, pergunta, só um instante, como que eu poderia provar que é uma base? Quem Vendo tá que falando todas são comigo? ortogonais? Desculpa, perpendicular. Então, Seria mostrar que eu consigo expressar todos os sinais de f de t a partir dessas funções. esse é o jeito mais fácil, né? Por quê? Giovana, se você for seguir esse seu raciocínio, nós vamos encontrar um problema. Por quê? Porque a gente está no espaço contínuo. Quando Então, está no estou espaço discreto, preparando. se você está no espaço discreto, você sabe que ele tem dimensão 4. E se você tem 4 vetores, é só você testar se os 4 são ortogonais, acabou a história, certo? Sim. Agora, aqui, como é que você faz? Quantos vetores você tem? Muitos. Você tem infinitos, né? Você tem um contínuo. Então, a gente tem que usar o outro critério. A gente tem que provar que um sinal qualquer pode ser escrito como uma soma de funções desse tipo. Entendeu? Sim, obrigada. É o que eu vou fazer agora. Assim que eu atender o aluno que me chamou, eu interrompi. Quem que me chamou e eu interrompi? Pedi para esperar. Fui eu. Pode falar aí.
Era meio que uma extensão da pergunta do Thiago, que assim, a gente conseguiu provar que elas são ortonormais porque elas são iguais a delta de Dirac, né? Mas se eu conseguisse mostrar que elas seria igual a uma função de área 1, mas que não fosse a delta de Dirac, eu provaria que elas não são ortogonais, mas que elas são unitárias? Não. A ortonormalidade requer. É porque quando você vai fazer. Pensa o seguinte: quando você vai expressar. Existe uma diferença que confunde muito vocês. O que no espaço discreto, ortonormalidade quer dizer eles são ortogonais e cada um tem módulo 1, correto? Isso. Isso não é mais verdade aqui. Se você me perguntar, este cat aqui, G, ele tem módulo 1? Ele é unitário? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que testar se esse produto escalar aqui é 1. Se esse produto escalar der 1, ele é unitário. Mas o produto escalar dessas funções aqui, consigo mesmo, dá infinito. Então, o critério de ortonormalidade tem essa diferença importante que confunde muito. Você não está testando se o vetor da base é unitário. Ele não é unitário. Porque essa função não é um sinal. A base não pertence ao espaço, no espaço de Hilbert. Ah, entendi. Entendeu? Tem essa diferença bem importante. Então a gente não provou que o módulo dele é 1, a gente só provou que a área dele em um certo ponto é 1. Em outras palavras, a gente provou essa igualdade. Faz esse teste aqui, escolhe um F. Como é que você faz o produto escalar dele com ele mesmo? Você vai fazer o módulo dele, não é? Você vai multiplicar pelo conjugado dele, vai dar o quê? Imagina, F1 é igual a F2. Isso aqui não vai dar zero? Isso. Isso aqui vai dar elevado a zero, não é? É, que é a função constante. Isso, vai. Então, é 1. A integral de 1 de menos infinito a mais infinito. Isso dá quanto? Infinito. Então, se esse seu cat G representa a função exponencial, ele não dá 1. Porque ela não faz parte do espaço de Hilbert. Só que ela é uma base para o espaço de Hilbert. Entendi. Entendeu? Então, toma cuidado com isso. Isso confunde muito. Por quê? Porque no espaço discreto tá tudo certo, né? A base está dentro do espaço. Aqui não é mais verdade. Tem algum livro, algum texto que você recomenda para a gente dar uma lida sobre a questão da ortonormalidade no espaço de Hilbert? O melhor material que eu conheço, em termos de clareza e concisão, essa palavra existe? É, na verdade, um livro de mecânica quântica. O autor é Koentano Di. Se você digitar Coin Quantum Mechanics, já vai aparecer, porque é um livro bem clássico, tá? Esse cara é um prêmio Nobel, inclusive. O livro deles é em 2 volumes e tem mais de 1.600 páginas. Então, você não assuste. Você só tem que estudar o capítulo 2 do volume 1. Uma boa parte do meu curso é inspirado nesse livro. Então, é natural. É a bibliografia natural, entendeu? Beleza. Agora, na literatura específica de sinais, estranhamente, essas noções não são enfatizadas, apesar de elas serem extremamente úteis. Então, é um livro que chama Quantum Mechanics, tá? O autor é Cohen. Tranquilo, obrigado. Professor, Oi. então, só para concluir, diferentemente do espaço discreto, em que a gente só tem que provar que a base é normal e que os vetores são normal e ortogonais para ser base, no espaço de Hilbert tem que provar que tem essa igualdade, no caso. Uhum. Lembra que ela é parecida com essa igualdade aqui no espaço discreto. Essa aqui é a expressão de ortonormalidade no espaço discreto, não é? Onde esse delta é o delta de Kronecker, alguma coisa. Quando os índices são iguais, ele é 1. Quando eles são diferentes, ele é 0. Lembra disso? Certo. Aí um jeito bom de lembrar é, você lembra, no espaço de Hilbert,
você substitui o delta, esse delta de Kronecker pelo delta de Dirac. Em vez de índice, vira função. Em vez de ser 1, ele tem área 1, mas no ponto 0, quando os índices são iguais, ele é infinito. Mas essa é a melhor analogia. Mas então, nos dois espaços, eu vou ter que trabalhar com o produto escalar e ver se dá igual à função desejada. Exatamente. Nos dois espaços, você tem que Ok. testar pelo produto escalar, a ortonormalidade. Aí a melhor analogia é entre delta de Dirac e delta de Kronecker. Eu provavelmente não estou pronunciando certo, tá? Eu vou escrever de novo para ficar mais claro. Então, quando m é igual a n, o delta é 1. Quando m é diferente de n, ele é 0. Então, se eu quero saber, por exemplo, se aqui é x e x, se eu quero saber se eu faço produto escalar de x com x e dá 1, ele é unitário, certo? Mas aqui, se eu faço o produto escalar dele com ele mesmo, dá delta de 0, o delta de 0 é infinito. É a área que é 1. E aqui o delta de Kronecker. Agora eu tô curioso para saber qual que é a pronúncia certa desse sujeito, que eu tô aqui passando vergonha no meu alemão. Ele é literalmente 1. Entendeu? Beleza, entendi. Aqui é um N, tá? MN. Não tá dando para ver direito. Então essa é a menor analogia, tá? Se expressa a ortonormalidade no espaço discreto através desse delta alemão aí e compara com o delta de Dirac no espaço de Hilbert. Então, gente, esse é o critério de ortonormalidade, mas eu não provei para vocês que esse conjunto de funções forma uma base. Eu vou fazer isso agora, a não ser que alguém tenha alguma objeção. Alguém tem alguma objeção? Nada contra, muito pelo contrário. Está todo mundo excitadíssimo com a aula de transformada de Fourier? Empolgado, eu diria. Não exagera, né, teacher? Não exagera. Então, eu vou fazer mais um truque usando essa mesma relação agora. Antes, o nosso merchan da Terra. Tome água com gotinhas da Terra. De acordo com a minha esposa, você não passa a não sofrer mais com mau hálito, seu humor melhora, você fica mais inteligente, com um sistema digestivo melhor e até mais bonito. Da Terra. Resolve todos os problemas da humanidade. Eu, como bom obediente, Professor, tô está aqui fazendo tomando merchan água esquisita. errado. Tô. É do Terra. Do Terra, gente, perdão. É isso que dá não me pagar eu fazer merchan de graça. O aluno aí que tem uma prima que trabalha lá, fica a dica aí, gente. Então, vou fazer um truque aqui, tá? Inspecione essa integral. O argumento dela, ft, desempenha o mesmo papel, não é? Eles estão não dentro da integral, porque você está integrando em t, mas é simétrico, você só tem um produto aqui. Então, se eu simplesmente trocar os símbolos f por t, onde tem f eu vou pôr t, e onde tem t eu vou pôr f, ok? A exponencial não muda, certo? Eu vou apagar o f, vou pôr t, vou apagar o t, vou pôr f, vai dar a mesma exponencial, concordam? Sim. Mas aqui não, aqui vai virar F. f. E aqui, Tzinho. olha que maravilha. Quer dizer que se eu integrar isso aqui em f, eu tenho delta de Dirac no tempo. Certo? Sem nenhum suor. Correto. Em particular, eu vou
pedir para vocês anotarem isso explicitamente no caderno. Se eu tiver, em vez de t menos t0, isso aqui vai dar o delta de t menos t0. Presta bastante atenção. Anota isso no caderno. Isso aqui não é função de t menos t0. Isso aqui é número f, abre parênteses, multiplica t menos t0, fecha parênteses. Isso não é função de t menos t0. Não é função de t menos t0. Não é função de f de t menos t0. Isso não é função de f. Isso é número f vezes t menos t0. Coloque bastante evidência aí no caderno, porque isso não tem nas notas de aula. Dá para pôr um símbolo de multiplicação, um ponto. Põe um ponto, faz alguma coisa. Coloca uma cruz, uma caveira do tipo, se eu entender que isso aqui é f de t menos t0, eu morro, algo assim, bem dramático. Tá? Então eu só peguei esse t e fiz ele t menos t0, aí obviamente o resultado tem que ser delta de t menos t0. Aí ficou parecendo que isso aqui é função de t menos t0. Não é, tá? Não é. Isso, põe danger. Anota essa igualdade aí, tá? Tá claro que se isso é verdade, necessariamente isso é verdade? E dentro da integral, t e tanto t como t0 são constantes, né? Porque agora você está integrando em f. Gente, alguma dificuldade com isso aí? Minha parte não. E de outras partes? Letícia está feliz? Posso pagar, pessoal? Só mudei o integrando, Stefano. Aí mudou aqui o delta, né? Aí você poderia provar isso aqui fazendo a mesma ladainha da aula passada. Mas a vida é curta, né? A gente já provou isso, não precisa provar de novo. Então, como que eu posso provar que essas funções exponenciais formam uma base? Bom, a gente já viu, há alguns segundos atrás, que aquela técnica de pega a dimensão e testa se os vetores são todos ortogonais foi para o beleléu, né? Porque nós estamos no mundo contínuo e a gente não sabe quantos vetores que tem. A gente já entra aí na teoria de grupos, esse problema lá do Greg Cantor, e já daria muito ruim procurar esse caminho. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos invocar o que a gente já sabe. A gente já sabe que um sinal g de t qualquer pode ser escrito na base de função impulso. A gente já sabe que função impulso forma uma base, essencialmente. A gente sabe isso, correto? A gente sabe que isso é verdade para um sinal g de t qualquer. Tem que ser um sinal, né? Não pode ter descontinuidade. Se você elevar ao quadrado e integrar, tem que dar finito. Mas, se ele for um sinal, isso aí é verdade. Por causa da própria propriedade da função impulso, né? Ela é zero, tudo quanto é lugar, e tem área 1 e vai para infinito ao redor da origem. Eu posso assumir que todo mundo está feliz com a afirmação de que essa igualdade expressa o fato que delta é uma base do espaço de Hilbert. E que essa integral de menos infinito a mais infinito, como sempre, né? Todo mundo tranquilo? Ok. Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou, em vez de ter delta aqui, eu vou colocar aquela forma, aquela representação do delta que vocês acabaram de... que eu acabei de apagar e que vocês acabaram de escrever no caderno. Vai anotando aí, tá, gente? Porque a lousa aqui é pequena, eu vou ter que apagar as coisas toda hora. Vai ficar péssimo de enxergar se você não for anotando. Então, aqui entre colchetes, eu vou, em vez de ter delta de t menos t0, eu vou pôr aquela representação. I 2π f
não é função de t menos t0. É f vezes t menos t0, df, fecha parênteses, dt0. Então, eu substituí o delta de t menos t0 por essa integral. Correto? Miguel, vocês estão aí? Ok. Vocês estão vivos? Tá. Agora eu vou parar um pouco e vou refletir sobre o que eu tenho aqui. Eu tenho uma coisa meio bagunçada, eu virei um integral dupla, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Com a confiança de quem já sabe o resultado, eu vou quebrar essa exponencial em duas para eu isolar o termo t0, para eu fazer a integral em t0 antes. Então, em vez de fazer a integral em df, eu vou fazer a integral em t0 antes. Ok? Então, eu vou tentar deixar isso aqui o mais organizado possível para ficar claro o que a gente está fazendo. Então, só estou organizando a ordem da integral. Dessas, aqui eu tenho o produto de duas exponenciais. Eu só preciso aqui da do t0. Porque a outra não depende de t0. Não vai caber. Não tem a menor chance disso aqui caber na lousa. Eu vou ter que continuar aqui em cima. Vou ter que continuar a integral aqui em cima, tá, gente? Então, vamos lá. Semestre que vem a gente volta para a sala de aula. Não vai ter mais esse problema. Mas também não vai ter YouTube. Ah, às vezes, né? Convence o povo do departamento lá, professor. O poder de convencimento anda tão baixo. Eu vou continuar aqui, tá, gente? Eu não terminei a integral, porque tá faltando o elevado a 2 PFT. Então, tô continuando aqui. Professor, você está tentando achar uma expressão para g de t nessa base, é isso? Eu vou provar para você que a função exponencial forma uma base. Você já vai ver como é que isso vai sair. Ah, ok. Então, vocês entenderam que g de t é cochetes vezes o que está aqui em cima, né? Tá claro isso? Isso aqui era para estar aqui, tá? Não coube. Eu pus em cima. Ok. Calma, repete, por favor, professor, que eu tô copiando essa parte agora. Então, Ele quebrou a integral Essa em duas. parte, Giovana, essa parte aqui, você copia aqui no seu caderno, tá? sim. Mas é um vezes, tem outro colchetes aí. Não, você começa aqui, E elevado a 2 PFT, df. Tá. Tá? Então seria aqui, E, df. Tá tudo multiplicando. O cochete está multiplicando essa exponencial. Vocês entenderam que eu só reorganizei, que aqui eu tinha ft menos t0, tirei o t0, porque agora essa integral aqui é em t0. Então, esse exponencial é essa. E aqui é o df. Aqui eu penso o seguinte, aqui não coube, aí eu coloquei grandão aqui para vocês verem o que deveria estar aqui. Gente, nós conseguimos evitar mal entendido por conta de limitação tecnológica? Vocês entenderam que isso aqui pertence aqui? Acredito que sim. Tá. Então, o resultado dessa integral depende de t0? Repetindo, o resultado dessa integral depende de t0? Não. T0 aqui é um índice, né?
Mas ele depende de f, correto? Sim. Então, o resultado dessa integral aqui é uma função do quê? É uma função de f. O Stefano chamou essa função de f de x de f. Tem nada contra o seu x de f, tá, Stefano? Tá completamente correto se você quiser chamar isso aqui de x de f. Mas eu vou chamar isso de outra coisa, tá? Eu vou chamar isso de g maiúsculo de f. Então, agora o que eu vou escrever aqui, aqui eu vou pôr de novo o e df aqui. Esse e aqui eu vou escrever explícito, apertadinho, só para lembrar, que é o que a gente tem. Não dá para ver, mas você já tem anotado. Agora eu vou começar uma linha nova. Então eu vou, por definição, g de f é o resultado dessa integral. Anotem isso no caderno. Escreve, por definição, isso é um G maiúsculo. Parece um 6 porque o professor é analfabeto, mas é um G maiúsculo. Ah, não sai. Tem coisas que só é hipnose. E por definição, ele é o resultado dessa integral. Rodrigo está perguntando por que essa integral não depende de T0. Porque T0 é o integrando, Rodrigo. Ah, o Stefano já respondeu. Entendeu? Então, você pode trocar o T0 por qualquer índice aqui. Pode até ser o C cedilha que alguém aí sugeriu numa das aulas para trás. Então, por definição, g de f é essa função. Anotaram? Sim, aí no caso é a integral que manda, e não o T0, no caso, né? Então. O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com a integral que manda? Não, é porque o valor da função. Como que eu vou explicar isso? Eu não sei. Mas o valor da função, dessa expressão, na verdade, o meu senhor falou, não depende de T0. Mas Porque. depende de. Obviamente depende de quem é g, né? Sim. E depende também de qual f você escolhe. Qual é F? Sim, não, beleza. Turma, já terminaram de Professor, anotar? mas Oi. calma aí. Eu entendi que não depende de T0 e que esse T0 é só um índice e que ele pode ser outra coisa, inclusive um CD. Mas ele vai depender, o resultado dessa integral vai depender desse índice. Depende de Vai. quem é g, quem é o conjunto dos g's. Depende de todo o sinal g. Tá Você bom. a hora que você faz a integral, o T0 some. Porque igual quando você faz uma integral de uma função, y é igual a uma função de x. Você integra por todo x, você tem um número, correto? Sim. O resultado dessa integral te dá um número, mas te dá um número diferente toda vez que você muda o f. Então o resultado dessa integral é uma função de f. Ah, O tá. resultado integral depende de quem é g. Entendeu o que eu certo. quis dizer? Sim, ficou mais claro. Obrigado. Pessoal, tá claro? Então, o que a gente está fazendo? Então, agora eu vou reescrever isso aqui, mas em vez do colchete, eu vou colocar o meu G de F. Estou trocando 6 por meia 12. Correto? Professor, a Letícia mandou ali no chat que não entendeu muito bem a passagem da última para a do meio. Tá. Não, ela falou ao contrário. É do meio para a última. Então. Você não entendeu como é que eu cheguei nessa passagem, Letícia? Essa linha que eu estou apontando? Você lembra que eu tinha... Então, nossa, a gente deu azar, porque eu vi essa pergunta assim que eu tinha... Então, como é que estava? Estava integral de g de t0
Aí estava entre colchetes isso. a outra A integral. representação do delta, né? Isso. df, fecha parênteses, dt0. Não, f dentro. Aqui é F, é. Porque esse Isso. aqui é E é representado. dt0 para Isso. fora. Então foi a passagem daqui para cá, né, Letícia? Você não entendeu? Então, ó, você concorda que virou uma integral dupla? Concorda que virou uma integral dupla? Eu posso fazer em qualquer ordem, né? 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Não importa que ordem que você faz a integral. Concorda com isso? Então eu resolvi fazer a integral em T0 antes. Aí eu isolei todo mundo que dependia de T0. Para fazer a integral em T0. Esclareceu? Então, dentro do colchete, eu peguei todo mundo depende de T0 nessa bagunça aqui. Pus aqui dentro. Vou fazer primeiro a integral em T0. Depois vou fazer em F. Por isso que eu pude colocar esse termo, Letícia, fora. Porque ele não depende de T0, então ele não entra na integral. Esse termo aqui. Ele depende de T, né? Que nem entra na integral. Esclareceu? Ok. Então eu vou reescrever essa integral com a minha definição. Tranquilo, gente? Entenderam? Essa integral é essa integral usando a definição do G de F. Peraí, professor, agora eu me confundi. E o que o senhor fez da passagem do Gzão de F para essa outra integral de baixo aí? Eu defini que isso aqui é G de F, não é? Certo. Aham. Quer dizer que eu estou chamando o que está dentro do colchete de G de F. Ah, tá. Não, beleza. Agora Tá, entendi. ficou- Não, é que eu achei que era. Eu pisquei por um momento e achei que. Não é. Isso era aqui é o assim. colchete. É o que está dentro Tá. do colchete. Não, beleza. Obrigado. Isso aqui é F, T. Tá certo, obrigado. Todo mundo entendeu como que eu cheguei aqui? O que essa expressão está me contando? Ela não está me contando que um sinal G de T qualquer pode ser escrito como soma de funções do tipo elevado a 2πft, desde que cada função tenha essa coordenada. Então, isso aqui prova que elevado a 2πft é uma base. Entendeu? Porque eu não parti de um G de T qualquer? Então, eu estou dizendo, um G de T qualquer pode ser escrito desse jeito. Esses bichos aqui é a coordenada que multiplica a um determinado exponencial. Note que a coordenada é indexada por f, porque você trocou f, você tem que trocar a coordenada. Você trocou a função, você trocou o vetor da base. E aqui é integral em f, porque você está somando todos os exponenciais possíveis. É porque esse elevado a tudo isso aí é o delta de Dirac, né? Então fica. Esquece o delta de Dirac agora. Ah, tá. A gente engoliu ele. Aqui, o que você está dizendo? Pega
pega uma função, pega um f qualquer, multiplica ele por esse número. Isso aqui é um número. Então você tem, vamos supor que f seja 3. Você vai ter e elevado aí 2π, 3t, vezes um número, que aí seria o g de 3, entendeu? Mas agora soma. Vamos quebrar isso aqui em soma de Riemann. Você tem um ΔF. Você vai somar aqui g, por exemplo, de 0 elevado a 0t mais g de um ΔFzinho na frente elevado aí 2π ΔFzinho t. Isso aqui não é uma função do tempo? É elevado a 2π é um certo valor de ΔF, que é o que você escolheu, vezes t, e vai somando tudo? Sim. Então, você está representando o seu sinal g de t como soma de infinitas exponenciais, cada uma com essa amplitude. Tá, então Isso a quer frase que dizer- você estava falando. Ah, desculpa. Isso quer dizer que as funções exponenciais são uma base. O que você ia perguntar? Tá, não, eu ia perguntar, eu acho que eu te interrompi. Você ia falar uma frase aqui, pegar qualquer f, ao pegar um f qualquer, então a gente pega. Tipo, eu me confundi nessa frase. Se você pudesse repetir, por favor. Para ficar mais claro o que está acontecendo aqui, eu estou representando a integral pela soma de Riemann. O Certo. que a soma de Riemann está contando? Que g de t está sendo representado pela soma de infinitas funções exponenciais. Uma função exponencial f é 0, a outra o f é ΔF, a outra f é 2ΔF, a outra é 3ΔF. Cada uma delas é uma função do tempo, cada uma delas é uma função exponencial, correto? Correto. Então, ainda no espírito da soma de Riemann, isso aqui seria aproximadamente tipo um G0 elevado a 2π F0t mais G1 elevado a 2π F1t mais G2, bababá. Esse G0 seria o G avaliado na frequência F0 elevado a 2π F0t. Então aqui você tem uma função exponencial multiplicada pelo argumento dela. Aí o F0 e o F1 são os passos que você pegou para discretizar. Aqui eu não pus o ΔF, né? Para não ficar bagunçado. Então aqui você tem uma função exponencial multiplicada por G0. Aqui você tem outra função exponencial multiplicada por G1. Aqui outra função exponencial multiplicada por G2. É o que você tem aqui, só que aqui você tem um contínuo de f's. Então você tem infinitas funções exponenciais, cada uma multiplicando g de f. Entendeu, Giovanna? Entendi. Então o que isso está te contando? Está te contando que você está compondo g de t como soma de infinitas funções exponenciais. Quer dizer que esse conjunto de todas as funções exponenciais com f indo de menos infinito a mais infinito forma uma base. Por quê? Porque você escreveu g de t como um g de t qualquer como soma de infinitas dessas funções. Tá abstrato? Não, agora fez sentido, professor. Obrigada. Vocês estão entendendo, gente? Por que isso aqui é a prova que as funções exponenciais formam uma base? O Eduardo está perguntando, essas exponenciais são base para qualquer sinal? Isso, qualquer função com comportamento sinal, isso, exato. Qualquer função que represente um sinal, ou seja, que não tenha descontinuidade, que não tenha energia infinita, pode ser representado por uma soma de funções exponenciais. Tiago está perguntando, eu poderia usar a closure relation para provar que é base? Nós estamos fazendo o contrário, Tiago. Nós provamos que é base, agora que a gente sabe que é base, nós vamos construir a closure relation em cima dela.
Entendeu, Thiago? Porque no fim das contas, você já usou a closure relation, mas aqui tá embutido aqui. Se você tentar fazer o contrário, você vai cair em alguma tarefa que vai ser logicamente equivalente ao que a gente fez. Entendeu? Pessoal, vou repetir mais uma vez, isso é extremamente importante. Por favor, professor, eu ia pedir para o senhor repetir a questão da afirmação que o senhor tinha perguntado para a gente. Então, essa igualdade está me dizendo que uma função g de t... Quem é a função do tempo aqui do lado direito? São essas exponenciais, não é? Então, o que ela está me contando? Ela está me dizendo que g de t é composto por uma soma de infinitas funções do tipo elevado a 2pft. Cada uma delas com f diferente. Graficamente, é elevado a 2pft, eu não posso desenhar isso graficamente em um único gráfico, porque ela é uma função complexa. Mas vamos supor que a gente pega a parte real. Aí, elevado a 2pft seria um cosseno, seria? Então, aqui você teria o cosseno com uma frequência e uma determinada altura e uma determinada fase. Tanto a fase quanto a altura estão aqui dentro. Eu vou falar disso daqui a pouco. Vou mostrar exatamente o que eu quero dizer com isso. Então, uma exponencial, isso aqui é função do tempo. Uma exponencial seria essa. Outra exponencial teria uma frequência e uma altura diferente. Seria essa. Você está pegando todas as frequências possíveis, ajustando as alturas e as fases dela. A altura e a fase está aqui dentro. Pega tudo isso, soma, sai o seu g de t. Você está somando funções do tempo. Estão entendendo o que a integral está contando? Desculpa, professor, o senhor pode repetir de novo? Eu estou um pouco perdido ainda. Então, vamos fazer dois passos diferentes. Primeiro, significado algébrico. Você concorda que isso aqui, essa integral, está te contando que você tem uma função do tempo sendo escrita por somas de um monte de função do tempo? Sim, concordo. Beleza. Então, esse monte de função do tempo necessariamente não é uma base para o espaço? Que uma base não quer dizer isso? O conjunto de vetores com os quais você faz combinação linear para montar qualquer outro vetor? Sim, sim. Isso não é uma combinação linear? Vetor vezes coordenada. Troca o f. Outro vetor vezes coordenada. Troca o f. Outro vetor vezes coordenada. Vai somando? Sim, certo. Então, você concorda que essa igualdade, se essa igualdade é verdadeira para um sinal g de t qualquer, nós provamos que elevado a 2pft para todos os f's pertencentes a números reais forma uma base para o espaço de Hilbert? Pode ser se eu cair. Eu entendi sim, professor. Ficou claro? Daqui a pouco eu vou voltar nesse negócio do gráfico, tá? Vamos focar por enquanto na interpretação algébrica disso. Professor, eu estou com dúvida. Digamos que a gente quer provar que as funções exponenciais são base. Então eu posso usar a closure relation para ver se eu chego nessa expressão aí? Sim, se você... O que eu fiz... Eu vou mostrar a closure relation daqui a pouco, Thiago, mas você vai ver que essa... Quando eu provei que um g de t qualquer pode ser escrito como somas de funções exponenciais, necessariamente eu provei que essas funções exponenciais vão satisfazer a closure relation. Não, mas então, professor... A closure relation é logicamente... Você dizer que o conjunto daquelas funções satisfaz a closure relation é logicamente equivalente a dizer que ela forma uma base. eu quis dizer assim, por exemplo, se num exercício você pede para provar que a g de t tem essa expressão aí, que está na lousa. Eu não posso usar a closure relation, sim, porque a closure relation, ela
Ela supõe isso. Ela supõe, exatamente, Isso. supõe que as funções exponenciais são uma base, mas eu quero provar que é uma base. Eu não posso usar. Eu entendi o espírito da sua pergunta agora. Você está certo. Se você partir da closure relation satisfeita para esse negócio, você assumiu que eu pedi para você provar. Tá errado. É exatamente isso. É como se eu falasse assim, prova que 2 mais 2 é 4. Aí essa prova é assim, o meu axioma é que 2 mais 2 é 4. Então, portanto, 2 mais 2 é 4, entendeu? Entendi. Beleza, obrigado. Todo mundo entendeu a pergunta do Thiago? Vários alunos fizeram isso na prova, inclusive. Pessoal, vou perguntar mais uma vez. Todo mundo entendeu por que essa igualdade prova que as funções exponenciais são uma base? Todo mundo entendeu o que essa igualdade está me dizendo? G de t pode ser escrito como uma soma de um punhado de função exponencial. Troca a função exponencial, troca o f, troca a função exponencial. Aqui eu tenho infinitos f's, eu estou integrando em f. Então o que eu tenho? Eu tenho que g de t é composto pela soma de infinitas funções exponenciais. Cada uma com esse peso, com essa coordenada. Isso aqui são as coordenadas da função exponencial. Então, essa integral está me dizendo que g de t pode ser expresso como uma soma de infinitas funções exponenciais. Como a gente provou isso para um g de t qualquer, nós provamos que essas funções formam uma base. Correto. O Stefano está perguntando se é errado provar que isso, pensar que isso é uma convolução. Isso não é uma convolução, Stefano. Isso aqui é uma integral simples. Tá? Não é uma convolução. Você não tem duas funções do tempo envolvidas aqui. Você tem um monte de função do tempo, mas você está multiplicando duas funções do tempo? Pensa, Stefano. Tem produto de função do tempo aqui? Não, só tem soma, né? A função do tempo multiplica um número. Então, ó, agora que eu já extraí isso aqui, T0 aqui é um índice, não é? Poderia ser qualquer coisa. Poderia ser X, Y, C cedilha, neta, coraçãozinho, rostinho sorrindo. Não podia ser qualquer coisa? Qualquer símbolo? Sim. Então, eu vou usar o símbolo T. Eu não podia usar o símbolo T antes, porque eu tinha esse trem que estava dentro daquela integral, né? E aí tinha um T ali, eu não podia fazer isso. Mas agora que eu já dei vida própria para o negócio, eu tirei ele da integral, aí eu posso pôr qualquer símbolo, inclusive o T. Então, a gente tem um par aqui. Essa igualdade está me dizendo que g de t pode ser composto por soma de funções exponenciais, cada uma com esse peso. E essa igualdade me ensina a achar quem são os pesos. Essa igualdade me ensina a achar quem são as coordenadas. Então, se g de t pode ser escrito desse jeito, necessariamente, e e elevado a 2pft, esse conjunto de funções forma uma base ortonormal, necessariamente isso aqui é a coordenada, não é? Não é? Sim. Então, para eu achar isso aqui, eu não tenho que fazer o produto escalar de g de t com o termo da base que eu quero? Não tem que fazer o produto escalar, não é isso? Eu não acompanhei, professor. Esses g de f não Sim. são as coordenadas desse vetor para essa função? Por exemplo, quando f igual a 5, não é a coordenada de g de t para o vetor e elevado a 2π 5t? Sim, correto. Como é que eu extraio uma coordenada? Eu não faço o produto escalar com o vetor da base que eu quero? Tá. Então Entendi. imagina, eu quero essa g de 5.
que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o produto escalar de G de T com E elevado a 2π 5T, não é? Sim, a ideia é substituir. Olha aqui, não é exatamente isso que eu tenho aqui? Não é o produto escalar? A base está conjugada. Isso vai ficar claro na hora que eu voltar para a Ah, notação de é isso G. que eu ia falar, tá negativo, mas é a conjugada. Porque tem o conjugado. E está aqui o G de T. Então, isso aqui é o produto escalar que me dá a coordenada. Isso aqui me conta como compor o G de T. Estão vendo como que as coisas vão ligando? Tá fazendo sentido, professor. Tá fazendo sentido, gente? Acho que Pessoal? sim, professor. Não, eu não quero acho. Isso é muito importante. Eu quero sim, professor. Se tem um acho, tem alguma coisa fedendo. Não, Acha o que está te o que tá me incomodando aí? deixando esquisitado é que eu não sei se é essa frescura, mas eu poderia substituir uma função na outra, basicamente, porque tipo são as mesmas Você está variáveis. falando, se eu pegar isso aqui e jogar aqui, sai G de Isso, T? Perfeito, isso. sai. E ao contrário também. Se eu colocar Contrário GLT em também. cima. Ah, tá, beleza. Aí vê se a pergunta do Stefano também te ajuda. Stefano está perguntando, como vou saber G de F, tá, Stefano? G maiúsculo é de F e minúsculo é de T. Não faz essa confusão, tá? Isso. Como é que eu vou saber o G maiúsculo de F se ele depende de G de T? É isso que eu tava em dúvida. Como que você define um vetor no espaço algébrico? Você não tem que dar a coordenada dele em alguma base? Sim, sim. Então você tem que conhecer ou as coordenadas dele na base de função exponencial, ou as coordenadas dele na base de função delta. Você tem que saber um para você saber o outro. Não tem mágica aqui. Entendeu, Stefan? Você pode pensar o seguinte: se eu sei G de T na base de função delta, como eu posso descobrir as coordenadas na base de função exponencial? Faz o produto escalar. Ou você pode pensar, se eu sei as coordenadas do sinal na base de função exponencial, se eu sei o G maiúsculo de F, como eu posso descobrir as coordenadas na base de G de T? Faz essa integral. Entendeu? O espírito do negócio? Mas você tem que me contar um ou outro. É isso que eu tava em dúvida. Não, beleza, então. Entendeu? Gente, vou contar para vocês uma diferença do mundo da matemática para o mundo do romance. Tem uma diferença muito importante entre o mundo da matemática e o mundo do romance. Talvez seja a única diferença. No mundo do romance, quando você vai conhecer uma pessoa nova, qual a primeira pergunta que você faz para a pessoa? Que time que ela torce? Tá aí um homem fadado a ser solteiro pro resto da vida. Não, sério, que pergunta que você faz? Qual o seu nome, né? Como você chama? A Letícia também tá fadada aí a solteirice. Ó, gente, vocês já descobriram um potencial casal aí na turma. Os meus cunhados sempre falam que eu e minha esposa fomos feitos um pro outro no sentido que só eu aguento ela e só ela me aguenta. Então vocês estão mais ou menos na mesma filosofia. Mas brincadeira à parte, a primeira coisa que você pergunta para uma pessoa quando você conhece é qual é o seu nome, correto? Depois que você perguntou o nome, você descobre quem é a pessoa, né? Aí você descobre que time que ela torce, né? Eu estou complicando a vida do aluno aqui, mas essa é a filosofia do romance, né? Primeiro o nome, depois o que é você, quem é você. Matemática é sempre bom inverter. É sempre bom o nome ser a última coisa que você descobre. Sempre é bom você saber quem é antes do nome, porque senão vocês têm a tendência, nós temos a tendência,
a transformar o nome na coisa e esquecer que o nome só nomeia. Então, seguindo o Romances Avessas, agora que a gente descobriu o objeto, a gente pode dar nome aos bois. Este produto escalar que te dá as coordenadas de um sinal na base de funções exponenciais, então sabemos quem é. Sabemos que torce para o Corinthians, que gosta de comida japonesa, né? Agora que a gente conhece, a gente pergunta o nome. O nome dessa integral é a transformada de Fourier, direta. Essa integral que recompõe g de t a partir de soma de funções exponenciais é a transformada de Fourier inversa. Ok? Genial, diria. Então, vocês entenderam o que é a transformada de Fourier? É só uma troca de base. Professor, Oi. essas duas integrais, elas têm limite de menos infinito a mais infinito? As duas. Sempre que eu não puser o limite, é de menos infinito a mais infinito. Beleza. Eu só não ponho porque eu canso. Mas sempre que não tiver o limite, é de menos infinito a mais infinito. Tá claro, pessoal, o que é a transformada de Fourier? O significado algébrico dela é simplesmente uma mudança de base. Nessa aula, eu acho que não vai dar para eu entrar no significado físico dela, mas eu vou falar sobre isso na aula que vem, para a gente ganhar uma intuição sobre ela. Mas isso, a transformada de Fourier inversa, perdão, direta, que é essa aqui, qual é o significado algébrico dela? Que operação que é essa? É um produto escalar entre o sinal g e a exponencial da qual você quer saber a coordenada. O f aqui é fixo. Então isso aqui é um produto escalar. Qual o significado algébrico da transformada de Fourier direta? Se alguém te perguntar, o que é a transformada de Fourier direta? Qual que é a resposta? É um produto escalar. Correto? Professor, só para ver se eu anotei certo, é o produto escalar que dá as coordenadas na base exponencial, então, a Isso, primeira. perfeito. E aí a outra, ela recompõe em qual base? Aqui ela te dá essa integral, isso vai ficar mais claro na hora que eu colocar na anotação de Dirac. E eu vou fazer analogia com o espaço discreto, porque aqui dá uma confusão. Mas essa integral já está na base de função t. Porque a exponencial, você está usando as coordenadas dela na base de função delta. Então aqui já está no tempo, entendeu? Porque a exponencial está no tempo. Entendeu? Não. Essa parte vocês geralmente se bagunçam mesmo, mas eu vou colocar isso, usar a notação de Dirac e vou fazer analogia com o espaço euclidiano para esclarecer isso, tá, Giovana? Então, aguenta só um pouquinho. Tudo bem, obrigada. Professor, antes do senhor ler do Stefano, só se puder repetir a definição que o senhor deu para o que é a transformada de Fourier que o senhor falou para a Giovana, por favor. A direta. A direta é um produto escalar, certo? Certo. A inversa é uma recomposição vetorial. Você está escrevendo g de t como soma de elevado a 2πft. Giovana, eu vou passar a carroça na frente dos bois um pouquinho, porque o seu colega também fez a mesma pergunta. Quando eu digo que isso aqui já está na... Isso aqui, essa igualdade, é como se você escrevesse um vetor, U. Só que eu não estou... Aqui eu não estou te dando as coordenadas de g de t na base canônica. Então é como se você escrevesse um vetor g qualquer aqui, tipo 5 e 2. Não vou pôr número. Vamos bagunçar. Gx, Gy, que está na base do canônico, não tá? Porque é g de t aqui. Tá, Sim, Eduardo, sim. tá confuso mesmo e o meu objetivo até o final da aula é só desconfundir, tá, Eduardo? Mas tô começando puxando a pergunta da Giovana, eu tô começando de um jeito diferente que eu geralmente começaria. Mas eu já vou para a notação de Dirac, que vai realçar as coisas, tá, Eduardo?
Mas presta atenção nisso aqui. Então, isso aqui não tá. Eu já não especifiquei uma base? Não te dei G de T? Então é como se eu te desse Gx e Gy, correto? Giovanni, Eduardo. Correto? Tá, tô acompanhando. E aí eu estou escrevendo isso aqui como soma de dois vetores em base diferente. Esse aqui é o Gx. Esse vetor aqui é um dos vetores da base, mas eu estou te contando as coordenadas dele na base do tempo. Então é como se fosse, vamos dizer, ax e ay. Isso aqui é um dos vetores da nova base. E esse aqui é um dos vetores da nova base. Não. GA, GB. Por quê? Porque cada f é um vetor diferente, correto? Cada f me dá uma exponencial diferente, correto? Sim. Mas essa exponencial, eu tô te contando. A exponencial elevada a 2π 5t não é simplesmente uma função do tempo? Sim, também. Então, eu não estou te contando quem é o sinal na base de funções de impulso, na base do tempo? Se eu te falar, elevado a 2π 5t é um sinal, é o sinal Giovanna. Eu não estou te contando, eu não estou dando a identidade para o sinal dando as coordenadas no tempo? Ah, sim, sim. Não é como se eu falasse, eu tenho uma nova base. Eu tenho a base xy e eu tenho a base formada por esse vetor e esse. Quem são esses vetores? É o vetor ax, ay, bx, by. Te dei as coordenadas na base canônica. Te dei a coordenada de um vetor na base canônica, te dei a coordenada de um vetor na base canônica. Por quê? Porque aqui é tempo. Entendeu? Ah, tá. Tem a canônica porque é no tempo. Porque é no tempo, isso. Porque quando eu conto quem é elevado a 2πft, eu estou te dando as coordenadas no tempo. Sim, sim. E aí, é porque, tipo, eu tava confundindo, porque as duas têm o e elevado a alguma coisa, tipo, a de cima e a de baixo. Só que a de cima a gente não tá no tempo, né? A gente tá na. Aqui é o produto escalar. Ah, tá. O resultado disso aqui é um número. Você tem que interpretar Sim, que sim. para cada f você tem um número. Você não tem um vetor. O Tá. resultado disso aqui não é um vetor. O resultado disso aqui é um vetor. Na verdade, são as coordenadas do vetor. Aí, isso aqui também são as coordenadas, mas são na outra base. Tá, não, fez sentido. Então, essa explicação me ficou ruim, porque os dois são coordenadas, tá? Nenhum dos dois te dá um vetor, mas te dá as coordenadas do vetor. Esse é o melhor jeito. Essa integral te dá a coordenada na base nova. Essa aqui te dá a coordenada na base canônica. Então, essa integral é análogo a essa soma, onde os vetores da base, da nova base, estão dados na base canônica. Então, esse GA desempenha o papel de G de F. Aqui eu tenho um F, aqui eu tenho outro F. Ambos estão dados na base canônica. Entendeu, Giovanna e Eduardo? E todos os outros. Pra mim agora foi. Então, eu acho mais didático eu identificar isso. Eu poderia identificar isso aqui como um produto escalar também, porque, afinal de contas, daqui a pouco eu até mostro como é que é ver um produto escalar. Mas eu acho mais didático identificar isso com uma composição vetorial. Por quê? Porque você pegou dois vetores, expressou eles na base canônica, somou os dois para encontrar os seus índices na base canônica. Mas como é que você fez isso? Conhecendo GA, GB e os vetores. Aqui você conhece GA e GB e os vetores, mas você conhece os vetores na base canônica. Aí você fala, então qual é a coordenada do meu vetor na base canônica? Faz essa composição, faz essa soma. GAX mais GBBX, GAAY mais GBBY. Cada instante de tempo é uma linha aqui. Essa aqui, o X é um tempo, Y é outro tempo. F, mudou o F, você mudou desse vetor para esse. Tá pegando?
Então, eu gosto que vocês pensam que isso aqui é uma composição vetorial. Nesse sentido. Gente, vocês estão acompanhando? Mudou o F, mudou de GA para GB. Entendeu, Letícia? Muda o F aqui, muda o F aqui. Um F aqui me dá esse vetor. Mudou o F, mudou o vetor. Mudou o G também. Entendeu, Letícia? Mas, por enquanto, nada de vetores até a gente trocar as funções. Você está correto, Eduardo, porque mas você pode entender isso aqui como um vetor. Não está errado você dizer que isso aqui é um vetor. Desde que você entende que isso aqui é a especificação do vetor em uma determinada base, não é o vetor com identidade própria. E aí, nesse sentido, isso aqui são as coordenadas do vetor. Aí é óbvio que você pode falar, as coordenadas do vetor me dá o vetor, você me dá a base. Eu concordo. Mas é melhor pensar que o vetor aparece na notação de Dirac só. Eu prefiro que vocês pensem assim. Professor, então você usou essa notação aí das matrizes, né, dos vetores, só por didática. Você vai mudar isso depois. Tipo, vai Não, ser... eu vou sempre fazer essa analogia. Essa é uma Ah, didática que eu vou usar o curso inteiro. Então, só para ver. Então, tipo assim, isso seria infinito, né? Essa soma. Essa soma é infinita. Aqui eu Tá, tenho de quantos baixo. vetores? Não, aí a gente está fazendo analogia com o espaço bidimensional, né? Ah, tá bom. Entendeu? Eu estou falando assim, eu estou comparando o espaço contínuo com o espaço bidimensional. Se você quer transformar isso aqui no Entendi. espaço quase contínuo, você vai ter que fazer isso aqui infinito para baixo, infinitos T, e infinito para o lado, infinitos F. Tá, não, é porque é outra base. A gente tá mudando para base E bidimensional. mudou espaço também, né? Sim. Tá. Obrigada. G0 e G1 seriam as coordenadas do ket G na base de função delta. Já vou mostrar isso explicitamente, tá, Eduardo? Então, vocês entenderam como que essa integral é análoga a essa soma? Ambas são composição vetorial. Aqui eu tenho o meu vetor novo, mas está especificado na base do tempo. Então, é como se eu te desse a x e a y e te falasse, esse aqui é o meu vetor, um dos vetores da base. Troquei o f, troquei o vetor da base. Especifiquei o novo vetor também no domínio do tempo, também na base canônica. Somei isso tudo, tá aqui, gx, gy, gt. Se eu pegar só a linha de cima, GAAX mais GBBX, é como se você congelasse o T. Aí mudou o T, muda a linha. GAAY mais GBBY. E aí, gente, fritou o cabeção ou vocês estão comigo? Essa analogia é entre essa expressão e essa. Tá, Leandro? Agora, qual é a analogia para essa expressão? Isso aqui não é um produto escalar? E é um produto escalar efetuado na base do tempo, não é? Então, a analogia para essa expressão seria: eu quero saber quem é o meu g de x. Perdão, desculpa. Eu quero saber quem é meu g de a. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o produto escalar deste vetor com essas componentes. É ax conjugado gx mais a y conjugado gy. Entendeu, Leandro? Então, a analogia dessa expressão seria ax conjugado gx mais a y conjugado gy me dando g de a.
G de f é a coordenada das funções exponenciais e G de t é a coordenada na base de funções delta. Perfeito, Thiago. Ambas são coordenadas do mesmo vetor. Como que a gente vai designar o objeto que vive atrás de G de f e G de t? G de t e G de f não estão designando o mesmo sinal, só que em bases diferentes? Concorda, Thiago? Então, como é que nós vamos agora designar esse objeto que está por trás de G de t e G de f? Como nós vamos designar esse objeto que vive independente da base que você escolher para expressar ele? O cat. Perfeito. Então, gente, vocês entenderam que isso aqui é a analogia dessa composição vetorial? E qual seria a analogia do produto escalar? Eu posso apagar? Eu vou apagar só isso aqui. Ou alguém ainda tem alguma pergunta sobre a interpretação algébrica da transformada de Fourier? Minha parte tudo bem. Então, seguindo o que o Eduardo tem pedido desde o começo da aula e que o Thiago já deu a linha, nós podemos associar um cat G. Esse cat G, na base de função delta, é representado por essa soma, correto? Como a gente viu nas aulas anteriores. Essa soma aqui não está aqui. Agora a gente viu que a gente pode expressar o mesmo sinal, mas em uma outra base. A gente viu que essa base é a base de funções exponenciais. Então eu vou associar um cat, que eu vou chamar de E de F0. Cada F0 aqui me dá um cat diferente. Quem é esse cat F0? Como que eu vou dar identidade para esse bicho? Eu vou te contar quem são as coordenadas dele na base canônica. Esse é o cat. Como que a gente dá identidade para o cat F0? Esse é o cat cujas coordenadas na base canônica, que eu obtenho através do produto escalar com delta de T0, são essas aqui. É assim que eu dei identidade para o cat. Esse cat é o cat que satisfaz essa condição. É o cat cujas coordenadas na base canônica é dada por E elevado a 2πf0t0. Então, eu estou dando identidade para o cat. E é um nome. Eu só estou falando assim, não é função. Você trocou o F0, você trocou o cat. A gente vai variar o F0. O E é só para lembrar que é o cat cujas coordenadas são formadas por funções exponenciais. Tá, Giovana? É só para mostrar a base que o F0 tá. É só para lembrar, gente, que esse aqui não é um cat qualquer. É o cat cujas coordenadas na base do tempo são essas funções exponenciais. Estão entendendo a filosofia? Então, qual é a identidade do cat? E. A identidade do cat E é essa aqui. O cat E é composto pelo cat na base canônica, pela soma de cats na base canônica, com essas coordenadas. Tem um Agora, menos ali, professor, tá ruim. não tem No menos I. não. É I aqui, não, só I. Tá. Estão me acompanhando? Isso aqui é agora um sinal. Eu te contei. Que sinal que é esse? É o sinal cujas coordenadas na base canônica são essas aqui. Certo?
Isso aqui é análogo a quê? Vamos supor que eu tenho dois cats A e B que formam uma base. Eu tenho que saber, em alguma base, quem são esses cats. Geralmente eu especifico na base canônica. Então, digo, o cat A, que é um dos cats da base, na base canônica ele tem coordenada AX a Y. E o cat B, que é o segundo cat da base, na base canônica tem coordenada BX, BY. Fixei o F0, fixei A ou B. E aqui eu estou dando as coordenadas dele. Então é como se eu estivesse fazendo isso, onde A e B seriam os vetores da base, da nova base. Entenderam, gente? Estão me acompanhando? Positivo. Eduardo? Tiago? Nós já provamos que esse cat forma uma base. Esse conjunto de cats forma uma base. Então, nós já provamos que o cat G pode também ser escrito na base de funções de cats E. Esse mesmo cat G, se você quiser, você pode escrever ele também na base de função impulso. Se você projetar, vamos supor que você quer saber quem é F0. Você não tem que fazer o produto escalar de G com a exponencial? Você selecionar um F0? Então, G de F1 não é esse produto escalar? Concordo? Se você fizer esse produto escalar, você sai na transformada de Fourier direta. Se você projetar isso aqui na base de função, se você projetar isso aqui na base de função impulso, você tem o G de T, não tem? Se você fizer isso, você tem a transformada de Fourier inversa. Então, eu vou afirmar isso agora, vou pedir para vocês fazerem isso de tarefa de casa e vou voltar nisso na aula que vem. Então, essa representação me dá a transformada de Fourier direta e inversa. Se eu quiser o meu G de F1, por exemplo, basta eu fazer esse produto escalar. Esse produto escalar aqui, se você fizer ele na base de funções delta, você tem a transformada de Fourier direta. G de T1, delta T1, é esse produto escalar, não é? Se você fizer esse produto escalar usando a base de funções exponenciais, você tem a transformada de Fourier inversa. Eu vou voltar a isso na aula que vem. Isso já tem nas notas de aula, mas seria muito interessante se vocês pudessem provar isso sozinhos. Entenderam, gente? Não esqueça, quando você fizer, se você tiver o cat projetado, esse cat aqui, e se aqui você tiver o delta, você tem que conjugar, tá? Mas tentem provar isso sozinhos. Tenta deduzir a transformada de Fourier direta, direta, daqui. Você vai pôr a relação de fechamento aqui. E você vai pôr ela na base de função delta.
tenta provar isso aqui, colocando a relação de fechamento, mas na base de função exponencial. Aí é aquela história. Eu quero G, eu preciso conhecer o G de T. Se eu quero o G maiúsculo, eu tenho que conhecer o G de T. Se eu quero o G minúsculo, eu tenho que conhecer o G maiúsculo. Tem que conhecer o cat em alguma coordenada. Mas é o mesmo cat. Então, a transformada de Fourier troca o sinal. G de T e G de F representam sinais diferentes? Representam o mesmo sinal. Quando eu pergunto em prova se a transformada de Fourier transforma um sinal no outro, o aluno responde sim, eu tenho vontade de reprovar o aluno no curso, né? Nem só dar zero. Volta. Começar de novo. Se eu tivesse essa autoridade, eu farei isso, porque esse é o erro que matou o curso inteiro. Então não cometa esse erro, tá? Então na aula que vem nós vamos voltar nisso, nós vamos calcular isso explicitamente. Seria bom vocês fazerem isso sozinhos antes. E aí nós vamos ver o significado físico da transformada de Fourier, nós vamos identificar que esses Fs, na verdade, são frequências. E aí depois nós vamos entrar em propriedades da transformada de Fourier, que é a última parte de sinais. Ok? Então eu vou parar de gravar, porque já deu 10 horas também. Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu posso esperar.